Só os irmãos com a paz do Senhor. Nós estava falando sobre a criação do homem, sobre a queda do homem e como o homem caiu e os efeitos, as consequências da queda do homem, que Deus ordenou por causa do homem ter pecado e comido do fruto que Deus havia ordenado que não comesse. E hoje eu gostaria de dar segmento e nós falar sobre as consequências para a humanidade como um todo. Porque às vezes nós pensamos que a queda se limita a Adão e Adão e Eva sofrem a consequência do seu erro, e nós esquecemos de falar sobre um dos pilares do Evangelho, que é a nossa condição de pecador perante o Senhor, perante Deus. Qual é a nossa condição perante Deus agora que nós somos considerados em Adão, como nós lemos em Romanos 5,12? Como nós somos considerados pecadores porque Adão pecou e como isso impacta a vida do ser humano. E aí nós vamos... eu gostaria de ressaltar 3 motivos principais do porquê nós deveríamos se preocupar com as consequências do pecado na vida da humanidade e na vida das pessoas. O primeiro é que quando nós sabemos de onde nós viemos e de onde nós saímos e de onde Deus nos tirou, nós conseguimos entender melhor o amor que Deus tem pela nossa vida. Nós conseguimos entender e nos agarrar a esse evangelho de uma maneira que não vamos nos soltar tão fácil. Porque aí nós conhecemos qual era a nossa situação de pecado e da onde o Deus olhou para nós, aonde nós estávamos quando Deus olhou para nós e nos resgatou de lá. E quando nós temos esse conhecimento, nós conseguimos olhar para Deus e ver o amor que Deus teve pela nossa vida. E o segundo ponto é que isso nos coloca numa posição em que nós olhamos para a nossa vida e nós não temos do que nos orgulhar. Nós olhamos para nós e nós olhamos para a nossa condição que nós estávamos e pelo amor que Deus teve por nós, pela mão forte que Deus teve quando nos resgatou do pecado, e nós olhamos para isso e vemos nisso o amor de Deus e não o nosso mérito nessa condição. Porque nós outrora estávamos mortos para a nossa vida, em nossos pecados. E Deus nos resgata de lá, e portanto, quando nós entendemos melhor qual é a nossa condição, nós conseguimos não nos orgulhar e nós perdemos essa arrogância espiritual de achar que nós temos alguma coisa de boa em nossa vida e que nós temos algo de excelente para apresentar para Deus porque nós somos diferentes de outros. Mas quando nós entendemos de onde viemos e como a queda de Adão e Eva impacta a nossa vida, nós conseguimos olhar para a nossa vida e perceber que nós não somos melhores do que ninguém. Que todos nós estávamos em delitos e pecados e todos nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, senão nós seguiremos em delitos e pecados. E o terceiro ponto é que quando nós apresentamos o Evangelho, nós precisamos apresentar esse pilar do Evangelho para mostrar ao pecador da onde Jesus vem para resgatar essa pessoa, aonde ela se encontra e o amor que Jesus está expressando a essa pessoa, tentando resgatar ela de uma situação terrível de pecado, de uma situação de calamidade na vida dessa pessoa, mas o Jesus, mesmo assim, ele olha com amor a essa pessoa e estende a sua mão esperando que a pessoa vá ao encontro dele e creia nesse Jesus que veio para tirar a pessoa dali. Só que quando a pessoa não entende qual é a má notícia que a pessoa, de como a pessoa se encontra, o evangelho, que são as boas novas, não fazem muito sentido. Porque a pessoa pensa, eu sou uma pessoa boa, eu estou na minha condição de ser humano que tem uma reputação na sociedade, quem sabe, eu não preciso de mais nada, está tudo bem comigo. Mas quando a pessoa entende pelo evangelho a má notícia, que é a ira do Senhor voltada contra nós por causa dos nossos pecados, aí na boa notícia faz muito mais sentido, porque a pessoa consegue reconhecer que ela está mesmo nessa situação e que ela precisa de um Salvador para a sua vida. E aí nós vamos ver em Gênesis 4, quando logo após a queda, em Gênesis 3,
nós vamos ver os primeiros efeitos do pecado na vida do ser humano. Nós vamos ver que em Gênesis 4, já no versículo 8, nós vamos ver que Caim, ele arma uma emboscada para o seu irmão Abel e ele mata o seu irmão. Um sangue inocente, ele derrama apenas por inveja ao olhar para o sacrifício do seu irmão e ver que Deus havia aceitado o sacrifício do seu irmão. E isso logo após a queda, e aí nós começamos a ver que a queda de Adão e Eva, eles serem retirados do jardim, tem um impacto muito maior do que apenas na vida de Adão e Eva. Não é apenas Adão e Eva que são impactados por esse pecado. Nós vamos ver que os seus filhos já são impactados por esse pecado. A Caim matou Abel apenas por ciúme, por inveja do seu irmão Abel por causa do sacrifício. E no versículo 9, nós vamos ver Deus chegando até Caim e pedindo: onde é que está o teu irmão? Onde é que está Abel? E ao que Caim vai responder: eu não sei. Por acaso eu tenho que ficar cuidando e guardando o meu irmão? Ou seja, Deus chega até Caim e pergunta a Caim com uma forma de carinho, pedindo: onde é que está teu irmão? O que aconteceu com ele? E Caim, sem nenhum remorso pela sua atitude, sem nenhum arrependimento pelo que ele havia cometido, ele diz: eu não tenho que dar conta da vida do meu irmão. Ele se vira. Ou seja, mostrando que, por mais que Caim tivesse praticado esse ato, ele não tinha o mínimo de arrependimento pelo que havia praticado. E aí, seguindo no mesmo capítulo 4, nós vamos ver no versículo 23, nós vamos ver Lameque. A Bíblia contando sobre Lameque vai dizer que ele tinha 2 esposas, Ada e Zilá. Ou seja, Deus havia instituído uma família, uma forma de família entre homem e mulher, no capítulo 2, e aqui, logo após a queda, nós já vemos Lameque com 2 esposas. Nós já vemos uma completa aversão ao que Deus havia ordenado em sua criação, e Lameque despreza completamente a ordem do Senhor e se envolve em poligamia, em bigamia, nesse caso aqui. E nós vamos ver que Lameque, além de pecar contra o padrão que Deus havia estabelecido, Lameque, no mesmo versículo 23, ele mata um homem porque esse homem feriu Lameque. E um jovem porque me machucou. Nós vemos Lameque com uma proporção muito desigual de justiça, de justiça na sua vida. Porque simplesmente alguém feriu ele reage de uma forma completamente fora de proporção e mata essa pessoa. Ou seja, conforme o tempo vai passando, a sociedade vai ficando pior, a sociedade vai ficando cada vez mais em problemas e em delitos, a ponto no capítulo 6 e versículo 5, o capítulo 6 e 5 de Gênesis, nós vamos ver Deus olhando para a humanidade e chegando a uma conclusão. Gênesis 6:5 vai dizer: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Aqui nós vemos Deus olhando para o homem que ele havia criado e para a criação tão bela. Nós falamos sobre o amor que Deus teve por essa criatura, como Deus modelou, como Deus formou essa criatura com suas próprias mãos, algo diferente de tudo que ele havia criado. Mas aqui Deus olha para a humanidade e vê que com a queda, com a desobediência de Adão e Eva, tudo que o homem conseguia pensar, tudo que o homem conseguia fazer em sua vida era sempre e somente o mal. Os desígnios do coração, a inclinação do coração estava sempre para o mal, a ponto de Deus olhar para a humanidade e pesar o coração de Deus por ele haver feito o homem. Porque o homem estava nessa condição terrível de pecado. E aí nós vamos para Romanos capítulo 3, onde Paulo ele vai de uma forma mais clara explicar para nós como a queda de Adão e Eva também nos afeta. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9.
Aqui nós vamos ver Paulo, ele explicando aos romanos, ele vai escrever aos romanos e explicar a justiça de Deus. E ele vai mostrar como a justiça de Deus, ela ao mesmo tempo julga e ao mesmo tempo ela salva nós da situação que nós estamos. E aí Paulo vai apresentar motivos, os motivos que Deus tem para nos julgar. Aqui no que nós vamos ler, ele vai apresentar os motivos que Deus, quando olha para nós, ele vê para julgar o nosso pecado, e vai apresentar mais adiante também qual é a misericórdia que Deus tem por ver nós nessa situação que nós estamos. Ou seja, ele olha para nós como pecadores, mas ele também olhou para nós um dia e mandou Jesus para morrer por nós. A sua justiça, ela julga a nossa vida de pecados, mas ao mesmo tempo ela nos oferece uma salvação. E por isso que a carta aos Romanos é tão importante, porque o Paulo consegue resumir muito bem essa nossa teologia cristã de que Deus, ao mesmo tempo, ele tem a ira pelo pecador, mas ele oferece a salvação ao pecador. E o Romanos é essa carta que consegue resumir muito bem isso, essa parte do cristianismo. E aí nós vamos ler no capítulo 13, versículo 9 de Romanos em diante. Romanos 3:9. Que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui Paulo ele vai chegar à conclusão e dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 9, nós vemos Paulo falando sobre se os judeus tinham alguma vantagem sobre os gentios, porque os judeus eles praticavam a circuncisão, ou seja, eles cortavam a carne do prepúcio como uma aliança que Deus havia feito com Abraão em Gênesis 17, e Deus havia pedido para que o povo de Israel, como sinal de aliança com Deus, cortasse a carne do prepúcio. E os judeus levavam isso a um ponto de achar que isso era a única coisa que importava na vida deles. E em Romanos 2:28, os irmãos vão ler ali que Paulo vai dizer que judeu, o verdadeiro judeu, não é aquele que é judeu exteriormente, dizendo que apenas porque fez a circuncisão, ele é um judeu agora e ele está em comunhão com Deus. Paulo, no capítulo 2 e versículo 29, vai dizer: judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra. Paulo está deixando claro para os judeus que, por mais que eles fizessem a circuncisão, não necessariamente eles eram judeus e teriam alguma vantagem sobre outras pessoas. Ao que os judeus tinham algumas objeções, e eles vão achar que, por eles serem judeus, eles tinham muitas vantagens sobre outras pessoas. Mas Paulo vai dizer: vocês não têm nenhuma vantagem. A única vantagem que vocês têm, e Paulo vai dizer isso no capítulo 13, versículo 2, é que aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. Ou seja, as escrituras do Antigo Testamento, essas foram confiadas aos judeus. E, portanto, se eles têm alguma vantagem, a vantagem é:
A eles foi confiado os oráculos de Deus, mas ao mesmo tempo que eles podem achar ser uma vantagem, é uma desvantagem porque eles são cobrados com maior peso. Porque eles conhecem a Escritura e Deus levantou profetas do meio deles para falar as Escrituras. Portanto, aquilo que eles achavam ser uma vantagem enorme perante os gentios, Paulo está deixando claro que essa vantagem ela não é tão grande assim, porque eles têm maior peso de condenação sobre a vida deles. E aí Paulo, no versículo 9, ele vai deixar claro para os judeus que todos estão debaixo da lei. Não há vantagem nenhuma dos judeus, porque tanto judeus como gregos, e gregos aqui se referem ao resto da humanidade, como os judeus gostavam de se referir, eles eram os judeus e havia os gentios, os gregos e etc. Então, gregos aqui está se referindo ao resto da humanidade. Todos, judeus, gregos, não importa quem seja, todos estão debaixo desse poder do pecado. E é isso que Paulo está deixando claro aos judeus e dizendo: vocês não têm nenhuma vantagem sobre outras pessoas. Tanto vocês, como o resto do mundo que vocês desconsideram, todos estão debaixo do pecado. E aqui, quando Paulo está falando sobre estar debaixo do pecado, Paulo está dizendo que há um certo domínio, há um governo do pecado nesse mundo. Ou seja, uma vez que Adão e Eva caem e eles quebram a aliança que Deus havia feito e são expulsos do Éden, esse local, esse paraíso que Deus havia deixado para a humanidade, o homem agora ele é expulso de lá e o pecado se torna algo que governa a humanidade. O pecado ele vai governar e ele vai encarcerar outras pessoas debaixo desse governo do pecado. E, portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que todos estão encarcerados e são governados pelo pecado. E agora, debaixo desse poder do pecado, nós somos vendidos, nós somos cativos para operar aquilo que é errado, aquilo que vai contra a lei do Senhor, que é o pecado, que é nós errarmos o nosso alvo em Deus, na lei do Senhor, e nós praticarmos apenas o pecado, porque é isso que o homem natural, o homem sem Deus, ele vai praticar. E aí, Romanos 5,12, Paulo vai deixar claro que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, ou seja, uma vez que o pecado entra, o homem não tem acesso à árvore da vida, o pecado vai levar à morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. E Paulo não deixa ninguém de fora. Passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Paulo está deixando no capítulo 5, ele vai repetir esse que todos pecaram, e ele vai deixar claro, não tem nenhum fora dessa lei do pecado. O pecado entra por um só homem, por Adão desprezar a lei do Senhor, e isso se arrasta a toda a humanidade. E aí em Romanos 5,18, Paulo vai seguir: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Percebamos que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos. Nós somos considerados como descendentes de Adão. Nós somos considerados como, por natureza, filhos de Adão. E, portanto, quando Adão peca, quando Adão erra, esse pecado ele se espalha por toda a sua geração, por todas as suas gerações seguintes, e o pecado de Adão ele é algo que se torna dominante sobre a vida de toda a humanidade. E no versículo 19, Paulo vai dizer: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Adão errou, e aí nós podemos pensar que isso fica limitado a Adão, mas Paulo está dizendo que quando Adão erra, quando Adão falha, todos são colocados debaixo do governo do pecado, debaixo do pecado. E Paulo vai reforçar isso quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 13, versículo 22. Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus a promessa fosse concedida aos que creem. A Escritura, quando a lei de Deus é apresentada, todos estão debaixo do pecado.
porque ninguém consegue cumprir a lei do Senhor perfeitamente. E aí todos estão debaixo da condenação do pecado. Não há ninguém, não há criança, não há jovem, não há judeu, não há grego. Paulo não está fazendo alguma distinção e dizendo que tem algum grupo de pessoas que está fora do poder do pecado. Todos estão sob o poder do pecado. E aí entra alguns problemas aqui nessa afirmação para nós. Por exemplo, crianças que morrem na sua infância, sem terem a oportunidade de serem salvas, de confessar a fé em Jesus Cristo, elas também estão debaixo do poder do pecado e são salvas ou são enviadas ao inferno? A Bíblia não deixa muito claro, eu tentei extrair alguma coisa de alguns comentários, e um ponto que muitos têm em comum é que por obras ninguém é salvo, a salvação é sempre pela fé em Jesus Cristo. Portanto, se crianças, quando morrem na sua infância sem confessar a fé em Jesus Cristo, são salvas, é pela misericórdia e pela graça de Deus que Deus tem por essas crianças. Porque Jesus dizia, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Parece haver uma espécie de inocência, entre aspas, nessas crianças, porque a Escritura está colocando todos como pecadores. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória do Senhor. Mas Deus tem misericórdia e graça com quem Ele lhe apraz ter misericórdia e graça. E, portanto, não é da nossa alçada julgar se Deus salva ou não, porque a Bíblia não nos deixa muito claro. Mas uma coisa que nós temos claro é, todos, não há ninguém que possa dizer que não esteja sob o domínio do pecado. E para mostrar que todos pecaram, principalmente para os judeus que estavam ouvindo e lendo a carta que Paulo está enviando a eles, Paulo vai usar como base o Antigo Testamento. E aí nós vamos ver a partir do versículo 10 que Paulo vai citar passagens do Antigo Testamento para que os judeus, quando lessem o que Paulo estava dizendo, eles não tivessem como contra-argumentar o que Paulo estava dizendo. Por mais que houvesse objeções ao ensino de Paulo de que todos estavam debaixo do poder do pecado e de que os judeus não tinham nenhuma vantagem sobre outras pessoas, Paulo vai deixar muito claro e vai dizer, eu vou mostrar para vocês que mesmo no Antigo Testamento é dito que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória do Senhor. E Paulo começa o versículo 10 do capítulo 3 de Romanos, Paulo começa dizendo, como está escrito. E aí Paulo vai citar referências do Antigo Testamento para provar que todos pecaram. E nós podemos perceber aqui a estratégia do apóstolo Paulo, que é mostrar pelas Escrituras que todos pecaram. Paulo não está dizendo, eu acho alguma coisa, eu penso ser assim, eu penso que todos pecaram, mas Paulo vai dizer, os próprios oráculos de Deus, a Escritura do Antigo Testamento que foi dada a vocês, judeus, eu vou mostrar para vocês que ali também é dito que vocês pecaram, que todos falharam perante Deus. E isso é uma lição para nós, como igreja, quando nós quisermos ter algo autoritativo, algo que vá demonstrar com solidez aquele ponto que nós queremos mostrar ao pecador, precisa ser com base na Escritura. Se nós chegarmos com a nossa opinião ou com o que nós achamos, não vai funcionar muito bem, porque nós não temos essa autoridade. Quem tem a autoridade é Deus, é o Espírito Santo, é a sua palavra. E, portanto, quando nós quisermos ter alguma autoridade sobre algum assunto, nós teremos que começar com como está escrito. É como Jesus vence Satanás no deserto, na tentação, como está escrito. E aqui Paulo vai usar essa mesma estratégia e vai dizer como está escrito. E aí Paulo começa a falar, no versículo 10, sobre a condição pecaminosa do homem. Paulo vai dizer, não há nenhum justo e nenhum sequer. Ou seja, Paulo chega e vai dizer aos judeus, se vocês se acham justos, se acham mais importantes do que alguém, saibam que não há nenhum justo, não há um sequer. E aqui Paulo está citando o Salmo 14, principalmente, Eclesiastes 7:20 também vai dizer, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, essa passagem aqui era algo muito presente na escritura do Antigo Testamento. Jó 9:2 também fala sobre a mesma coisa, que não há nenhum justo e que todos pecam, que não há alguém que faça o bem. Ou seja, quando Paulo fala assim aos judeus, Paulo está
de certa forma, falando aos judeus e afrontando eles e dizendo: a própria escritura que vocês dizem ser sagrada, que Deus deixou a vocês, está dizendo que vocês não são justos, que não há nenhum justo sequer, ninguém pode chegar e dizer: eu não peco, eu não sou um pecador, eu não falho. É isso que Eclesiastes 7:20 fala, não há nenhum que não peque. E Paulo, quando fala isso aos judeus, ele de certa forma afronta os pensamentos egoístas deles e também afronta os pensamentos egoístas nossos, que é quando nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos reconhecer essa nossa condição pecaminosa que nós temos dentro de nós. Nós temos que olhar para os nossos filhos e ver neles também uma condição de pecadores. Nós temos que olhar para os nossos pais e ver neles condições de pecadores. Nós temos que olhar para toda a humanidade e ver nessa humanidade sempre uma condição de pecadores diante do Senhor e carentes da graça do Senhor. Como pessoas que por si mesmo não conseguem ter alguma atitude boa se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia do Senhor agindo nessa vida. A realidade bíblica vem para nos mostrar que a única coisa que nos impede de cometer as maiores atrocidades da história da humanidade é a graça que Deus derrama sobre a nossa vida. Porque nós, por essência, por natureza, não somos justos. É isso que Paulo está dizendo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas Paulo está dizendo que essa nossa justiça que nós achamos que temos, ela também não serve se ela não for em Cristo, se ela não for trazida por Deus, se ela não for fruto da graça do Senhor. E aí nós vamos ver que a nossa natureza, ela sempre e somente pende para o mal, como nós lemos no início em Gênesis 6:5. Essa é a nossa natureza. O homem cai, o homem peca, e a natureza começa a perder o rumo. A natureza começa aos poucos a se perder, e o homem que Deus havia criado como imagem e semelhança começa a perder essa imagem e semelhança, cometendo as maiores atrocidades, como fez Lameque, como fez Caim, por exemplo. A Escritura está deixando clara para nós aqui que ninguém é isento de pecados. Ninguém pode chegar e dizer que eu não tenho nenhum defeito. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer no seu estado natural, na sua natureza, um homem que nasceu e não foi regenerado pelo Senhor, chegar a dizer: eu sou perfeito, eu consigo chegar até Deus, eu tenho condições de, pelas minhas próprias forças, me chegar até a Deus. Não. Perante o Senhor, perante Deus, ninguém é considerado justo. Todos estão suscetíveis a perversões, todos estão suscetíveis a cometer atrocidades, e a única coisa que nos impede é a graça do Senhor. Por isso que Efésios 2 vai dizer que a salvação, ela não vem pelas nossas obras. Ela não vem por causa de nós termos alguma coisa boa em nós. Ela vem porque nós cremos em Cristo. Porque nós cremos em Jesus e nós somos nascidos de novo, e agora nascidos de novo nós temos condições de produzir boas obras. Mas não for esse novo nascimento, nós somos como os piores homens da história. A única coisa que nos impede é a graça do Senhor na nossa vida. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui é colocando todo mundo, toda a humanidade, sobre a mesma condição. Todos são pecadores, todos estão debaixo do poder do pecado e não há nenhum justo. Não há ninguém que possa se gloriar de alguma coisa que não seja a graça do Senhor na sua vida. Versículo 11, Paulo vai seguir dizendo sobre a humanidade, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aqui Paulo vai citar novamente o Salmo 14 e o Salmo 53, e ele vai dizer, o Salmo 14 vai dizer que Deus olha para a terra, Deus olha para os seus filhos dos céus, e ele olha para ver se ele encontra alguém que tem entendimento, se tem alguém que busca a Deus, e Deus olha e não acha ninguém. Essa é a realidade do Salmo 14 que Paulo está citando aqui. Paulo está dizendo: Deus dos céus, ele está olhando para os seus filhos e tentando encontrar alguém que tem entendimento, alguém que busca a Deus, ele não acha ninguém. E Paulo vai lembrar os judeus aqui, dizendo: não tem ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
E embora o homem tenha uma capacidade intelectual de entender, de saber determinadas coisas, o Evangelho não está preocupado com esse conhecimento acadêmico que o homem pode ter. O Evangelho está preocupado com o conhecimento, com uma compreensão espiritual de Deus. Está preocupado em que o homem tema a Deus, que o homem conheça a Deus e tema a Deus, como diz Provérbios 9:10. O homem é convidado a temer a Deus e esse é o princípio da sabedoria. E conhecer a Deus é ter entendimento. O provérbio está dizendo que conhecer a Deus é ter entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo que não tem ninguém que entenda, não tem ninguém que conheça a Deus, não tem ninguém que se proponha a buscar a Deus, a se dedicar a encontrar Deus, a ver Deus agindo na sua vida. Não, o homem natural, ele não conhece a Deus, ele não teme a Deus, ele não busca a Deus, ele está inerte, ele não faz nada pela sua vida. Ele está na sua condição pecaminosa, ele está ali parado, sem fazer nada, ele não consegue atuar, ele não consegue fazer nada, porque ele está debaixo de uma natureza que é pecaminosa. É a essência do ser humano. O homem comum, ele não consegue ver Deus nas coisas, ele não consegue olhar e ver o Deus atuando na sua vida. Quem nos ajuda a ver Deus atuando na nossa vida e atuando na história é a fé em Deus. E é por isso que sem a fé ninguém vê a Deus, ninguém vai ver a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é a fé que nos coloca no caminho para Deus. É a fé que nos mostra esse caminho para nós encontrarmos Deus. Porém, quando o homem ele rejeita a fé em Deus e ele se torna alguém que desconhece Deus, ele se torna alguém que não consegue entender a ação do Senhor, ele não entende quem Deus é, ele não busca esse Deus, porque ele não conhece, ele não tem fé nesse Deus. E aí no versículo 10, quando Paulo está falando sobre ninguém entende, ninguém busca Deus, e no versículo 10, melhor, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, Paulo está dizendo, há uma depravação total na humanidade. O homem caído, ele está numa situação de depravação em que todos estão condenados pelo pecado e todos estão parados, sem ação diante dessa situação. Todos estão sem entender o que está acontecendo e estão parados e mesmo se alguém tiver algum lapso e conseguir perceber a sua situação, eles não buscam a Deus. Eles estão parados sem buscar uma solução para o problema que eles se encontram. A natureza do homem caída, a natureza que cai em Adão, ela não deixa o homem entender essa situação, porque não tem ninguém que entenda. Ninguém ali no meio consegue entender a situação terrível em que se encontra. E é essa situação de pecadores que nós vemos hoje. Olhamos para pessoas com as maiores vidas, tristes as vidas das pessoas. Mas aí tu vai falar de Jesus, elas vão dar risada na tua cara e vão dizer, que Jesus, que Deus. Porque as pessoas elas estão tão profundo nessa lama de pecado, nessa lama de maldade, de depravação da humanidade, que elas não conseguem olhar para fora dessa situação e ver que há uma luz ali. Se não for a ação do Espírito Santo convencendo esse homem do pecado, e é por isso que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, se não há uma ação do Espírito Santo indo até essa pessoa e convencendo essa pessoa do pecado e chamando essa pessoa, a pessoa por si só ela não consegue sair dessa situação. Por isso que é o Espírito Santo quem convence, por isso a nossa obrigação é pregar o Evangelho. E o Espírito Santo faz a obra de convencer a pessoa do pecado. O homem se encontra numa situação como se fosse um morto. Ele está vivo, ele se mexe, ele vai para lá, ele vai para cá, mas ele não tem nenhuma ação, nenhuma força para agir perante essa situação de pecados que ele se encontra. E, infelizmente, essa situação é geral na humanidade. É algo que trouxe ao ser humano uma ignorância espiritual, onde o homem não consegue ver Deus nas coisas. E aí nós vamos ler Romanos 1,18. Eu gostaria de ler com os irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 18. Para nós ver como Deus se revela à humanidade e mesmo assim o homem rejeita Deus. Romanos 1,18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo sobre si. Romanos capítulo 2, de versículo 14, ainda gostaria de ler. Romanos 2, 14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Deus revela através da sua criação, Paulo está deixando claro que através da criação de Deus, quando Deus cria a humanidade, quando Deus cria o homem, quando Deus cria todas as coisas que nós vemos, Deus está ao mesmo tempo mostrando à humanidade quem Ele é. A criação de Deus, Paulo está dizendo, ela mostra os atributos invisíveis de Deus. Ela mostra o seu eterno poder e divindade. Claramente se reconhece, diz Paulo, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Quando Deus cria já colocando e mostrando ao mundo quem Ele é. E por isso, por Deus mostrar ao mundo quem Ele é, por Deus se mostrar ao mundo através da sua criação, os homens, os seres humanos, Paulo vai dizer, ou seja, toda a humanidade, é indesculpável diante de Deus. Ou seja, por mais que o homem esteja nessa situação e o homem não queira buscar, não queira aceitar a Deus, o homem é considerado perante Deus indesculpável. Porque Deus, ele apresenta a si mesmo na criação, Deus se apresenta para ser buscado, para ser reconhecido na criação, e o homem, tão aprisionado nessa situação de pecado, ele não consegue olhar e reconhecer que Deus está se apresentando ali. Por isso a indignação de Deus nas Escrituras, dizendo, não há quem busque. Eu me revelei na criação, eu estou aqui, eu me faço presente na história da humanidade, e as pessoas olham para o que vem e as pessoas não entendem. E as pessoas não buscam a Deus. Essa é a situação do homem caído. Deus considera todas as pessoas como responsáveis por essa recusa em reconhecer Deus na criação. E até mesmo quem não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho um dia é responsabilizado. Alguém pode dizer, mas ninguém nunca me falou, mas ninguém nunca me disse alguma coisa sobre o Evangelho. As pessoas deveriam ver Deus também na criação. Porque Deus também se revela ali, e o capítulo 2, que nós lemos, versículo 14, o 15, vai dizer que Deus também colocou no coração dessas pessoas a lei. E nós vamos ver dois exemplos na Escritura sobre isso, que é o caso do eunuco. Em Atos 8, quando o eunuco estava lendo a Escritura, Deus, ele lê a Escritura e ele está tentando entender o que ele lê em Isaías, e ele não entende, e Deus fala com Filipe e diz, Filipe, vai lá, em tal lugar que lá tem alguma pessoa que está tentando ler a Escritura e entender, e não está conseguindo. E aí Filipe se desloca até lá, explica o Evangelho para o eunuco, e o eunuco é batizado.
Ou seja, houve uma busca do eunuco em tentar entender, em tentar buscar ao Senhor. Mas aí ele não entendeu. E Deus mandou alguém para anunciar o evangelho para esse eunuco. Nós vemos em Atos 10 também o caso de Cornélio. Cornélio não era alguém que era crente já, mas ele era um homem temente a Deus, a Escritura vai dizer. Ele era um homem que dava esmolas, ele era um homem que ajudava as pessoas, até que um dia Deus dá uma visão a Cornélio e manda Cornélio chamar Simão Pedro para falar com ele. Pedro é chamado, Pedro vem até Cornélio e prega o evangelho a Cornélio, e Cornélio é batizado. E Cornélio é batizado no Espírito Santo, fala em línguas. Ou seja, Cornélio também, ele olhava para a Escritura e ele não reconhecia, ele parecia não entender, ele fazia algumas coisas que não eram por causa que a lei ordenava ele a fazer, mas ele fazia porque ele reconhecia algo dentro dele que o instigava a fazer as coisas boas. Ele buscava fazer essas coisas. Ao que Deus olha para essa situação de Cornélio e tem misericórdia na vida dele e manda Cornélio chamar Pedro para pregar o evangelho. Ou seja, Deus, ele está disponível para ser encontrado por os homens. Jesus diz que aquele que ir até ele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Deus está ali esperando ser encontrado. Mas Paulo está dizendo aqui que a nossa condição de pecado, ela nos impede de fazer esse entendimento, de ter esse entendimento, de buscar a Deus. O homem, em sua situação de pecados, ele sem o impulso do Espírito Santo, ele não consegue sair dali, ele está preso nessa situação. E ao invés do homem olhar para a criação e conseguir reconhecer Deus na criação, muitas vezes o homem ainda vai olhar para a criação e vai tentar destruir a criação, que é a maldade que nós vemos hoje em dia por aí na sociedade. Nós tentamos pessoas destruindo o próximo, destruindo o seu semelhante, apenas pelo prazer de fazer o mal, apenas por olhar pela criação e rejeitar Deus na criação. E aí, no versículo 12, Paulo, citando ainda o Salmo 14 e o Salmo 53, Paulo vai chegar a uma conclusão da nossa condição pecaminosa. Todos se tornaram inúteis, todos se desviaram. Aqui, quando Paulo fala todos se desviaram, é como um soldado que ele está indo para a guerra, mas correndo por um caminho errado, ou um soldado que está desertando do caminho correto. O homem, na sua condição de pecado, ele se desviando do Senhor. É ele desertando de encontrar a Deus e procurando outros caminhos que não levam ao Senhor. É o homem se inclinando não a Deus, mas se inclinando ao pecado, aos seus próprios caminhos. O Isaías 53, o versículo 6, vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho. Um dos sintomas da humanidade caída, um dos sintomas do homem quando está caído, é que ele se torna alguém que busca apenas os seus próprios interesses. Ele tem o seu próprio caminho, ele quer fazer coisas que agradam a sua própria vida, a sua própria alma, e ele está preocupado única e exclusivamente em seguir o seu próprio caminho. E aí Paulo vai dizer, ele se torna inútil. Todos, juntamente, todos. É como se juntasse todo mundo, todos agora estão juntos e se tornaram como um montão de gente inútil. Como um lixão, onde tem muita infecção, como tem muita coisa podre ali no meio. Essa é a situação da humanidade, é como eles se juntaram tudo e se tornaram inúteis perante o Senhor. Por quê? Porque todo mundo está preocupado com o seu próprio caminho. Ninguém faz o bem, não há um sequer. O homem caído, ele está nessa situação terrível, em que ele acha por alguns momentos que ele é alguém importante, alguém útil, mas quando Deus olha para esse homem, Deus vê apenas um ajuntamento de pessoas que se tornaram inúteis perante o Senhor, a ponto da natureza gemer que também não está cumprindo o seu papel da criação por causa da maldade desses homens, que é o que Paulo fala em Romanos capítulo 8. A natureza geme pela salvação. Romanos 8,19 vai
mostrar Paulo dizendo: a natureza está gemendo, todo mundo, com a humanidade, se tornaram um ajuntamento de inúteis perante o Senhor, imprestáveis diante do Senhor, e o homem não tem mais a sua utilidade a qual Deus havia criado. A humanidade caída nesse ajuntamento não consegue fazer nada que seja bom. Ela não consegue por si só produzir coisas boas. Nós precisamos sempre ter a consciência de que por nós mesmos, pela nossa própria força, pela nossa natureza carnal, nós não conseguimos produzir coisas boas. Se não for a graça do Senhor na nossa vida, se não for a misericórdia do Senhor, nós não podemos produzir coisas boas. Isaías 64, versículo 6, vai dizer que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Até mesmo Isaías, olhando para a sua época, para a sua situação, ele dizia: por mais que nós estamos nessa situação, e por mais que nós tentamos produzir alguma obra de justiça que nós achamos que pode ser uma obra boa, quando Deus olha para essa obra, ele vê apenas trapos de imundície. Porque são obras que não são produzidas para a glória de Deus. Essas obras que são produzidas por um homem que está querendo seguir o seu próprio caminho. Não é algo feito para glorificar o nome do Senhor. E Romanos 14, 23 vai dizer que obras que não são feitas pela fé, que não provêm de fé, são pecados. Ou seja, se as obras que nós praticamos, elas não provêm de fé, elas são pecados. E essa é a situação do homem sem Deus. Por mais que ele produza alguma obra de justiça que ele considere boa, e são obras boas, quando Deus olha para essas obras, quando Deus considera essas obras dos homens, Deus vai ver um homem que está seguindo o seu próprio caminho, um homem que não está buscando glorificar a Deus. E a ordem da criação é nós expandirmos a glória do Senhor, é nós glorificarmos a Deus, é nós mostrarmos a glória do Senhor através da nossa vida. E se as nossas obras não são para glorificar ao Senhor, elas se tornam um trapo de imundícia, elas não têm fundamento por si mesmas. Agora que Paulo apresentou a nossa condição de pecado, que nós somos esse ajuntamento de inúteis perante o Senhor, Paulo agora ele vai mostrar que essa nossa situação de pecado, essa nossa condição pecaminosa, ela também resulta em um discurso pecaminoso. E aí o versículo 13 e o 14 de Romanos 3 vai dizer: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Paulo citando o Salmo 5 e o versículo 10 e o Salmo 143, se não me engano, Paulo está dizendo que o ser humano ele tem a sua garganta como um sepulcro aberto. O sepulcro, quando ele é fechado, quando ele é selado, ele não é selado apenas por um respeito ao morto, mas ele é também porque a visão de uma pessoa que está se decompondo ali, ela é horrível e ela também causa cheiro. Ela é fétida esse momento. Porém, nós fechamos, e também era fechado na época, o sepulcro para que não se tenha a visão do que está acontecendo ali e também não se sinta o cheiro do que está acontecendo. Portanto, Paulo está dizendo aqui que a garganta é como um sepulcro aberto. Ou seja, quando a garganta da pessoa fala, quando emite algum som, é um som podre. São palavras ruins, são palavras que não glorificam a Deus. É como a pessoa mostrando o que está dentro de si. É a pessoa demonstrando e mostrando aos outros o que ela tem dentro dela como essência. E aí a pessoa que está nessa situação de pecado, ela quando estufa o peito e sai alguma coisa da sua garganta, ela é um sepulcro aberto. Sai coisas ruins, sai coisas podres, sai coisas que não cheiram bem, porque não são feitas para a glória de Deus. Mas a boca de uma pessoa regenerada, a garganta de uma pessoa regenerada,
ela vai sair coisas boas, porque ela nasceu de novo, ela tem algo bom dentro dela agora. Provérbios capítulo 10 e versículo 31, Provérbios 10, 31 vai dizer: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. E o versículo 32, os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades. Percebemos que uma pessoa, quando ela tem a sua boca suja, ela fala perversidades, ela fala palavrões, tem um linguajar sujo, essa pessoa ela está mostrando o seu íntimo, ela está como um sepulcro aberto, mostrando o que tem dentro de si. Portanto, quando nós, como cristãos, temos esse tipo de linguagem, é porque nós estamos se mostrando como ímpios, como pessoas que ainda não foram regeneradas. São ímpios perante o Senhor. Uma pessoa que ela demonstra coisas boas é porque a graça do Senhor está ali. É porque a graça do Senhor está agindo. O homem carnal, ele tem essa visão de um sepulcro aberto. Ele tem coisas podres ali dentro, sai um cheiro ruim, porque é o homem que está mostrando o que tem dentro dele. Mas agora, o homem que ele é puro, que ele é santo, ele mostra dentro dele a ação do Espírito Santo, como Deus está agindo na sua vida. Além disso, Paulo ele vai deixar claro também que esse cidadão que ele está caído, ele tem a sua língua que engana. Ou seja, a língua ela é o que vai expressar o que nós estamos pensando. Ela vai expressar os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos carregando em nossa mente. É a língua que vai falar. Portanto, Paulo está dizendo que o homem caído, ele também tem uma atividade mental, uma atitude mental que não é correta perante o Senhor. É uma atitude mental de depravação, porque ele engana. Ele vai tentar passar a perna em alguém. Ele pensa maldades, ele planeja maldades. A sua língua, ela expressa essa maldade. Portanto, Tiago, capítulo 3, quando ele fala que a língua, sendo um órgão tão pequeno, tem a capacidade de controlar todo o corpo, e aquele que controla a língua, ele é alguém considerado perfeito e é capaz de controlar o corpo todo. Porque a língua, ela vai expressar quem nós somos por dentro. E o Evangelho, em sua essência, ele não está preocupado com o nosso exterior, como nós nos aparentamos. Por isso a luta de Jesus contra os fariseus, porque eles se preocupavam em ser um sepulcro caiado. Por fora eles eram pintados de branco, muito bonito, mas quando por dentro era analisado, eles só viam podridão. Só se via coisa ruim ali dentro. E assim é a nossa vida. Quando nós demonstramos alguma coisa boa, é porque nós estamos demonstrando a graça do Senhor na nossa vida, a misericórdia do Senhor. Mas quando nós mostramos o nosso homem caído, quando o homem caído é revelado, nós vamos ver coisas ruins. Nós vamos ver palavrões, nós vamos ver boca suja, nós vamos ver uma mente que tenta enganar, uma mente depravada que tenta mentir para ter algum proveito. Mas o homem que consegue controlar a sua língua é porque ele tem dentro de si Deus agindo na sua vida e, portanto, ele é capaz de controlar o seu corpo todo. Paulo está dizendo que essa linguagem que o homem tem, ele tem um discurso venenoso. É um discurso que Paulo vai dizer que veneno de víbora está nos seus lábios. Ou seja, é algo que vai ofender outras pessoas, é algo que vai procurar causar o mal em outras pessoas, vai caluniar, machucar pessoas, vai tentar destruir pessoas sem se importar. Não importa o resultado disso, porque eu estou vivendo a minha vida, eu estou seguindo o meu caminho. Eu estou numa condição de pecado em que eu não me importo com outros, eu não me importo com os semelhantes. Eu quero seguir o meu próprio caminho, eu quero a minha vida indo para frente. Eu não estou preocupado com o resto. Se eu estou mostrando que eu sou um sepulcro por dentro, que eu tenho coisas podres dentro, não importa, eu sigo a minha vida. E aqui nós podemos ver uma certa progressão da maldade do ser humano, que começa com a sua garganta sendo um sepulcro aberto e fétido. Nós vamos para a língua, que ela vai enganando e vai mostrando a nossa depravação mental que temos dentro de nós. Nós temos os lábios que vão envenenando outras pessoas, destruindo outras pessoas, machucando pessoas. E aí nós temos no versículo 14, uma boca que ela é repleta de maldade e amargura.
É uma boca que ela vai expressar publicamente e abertamente a nossa hostilidade contra outras pessoas. É o nosso ódio contra o próximo, nós somos amargurados, nós queremos ver o mal do próximo. E aí nós vamos expressando essa nossa situação interna, esse nosso ajuntamento de inutilidade em que nós nos tornamos com a queda de Adão. E aqui, só para nós lembrarmos novamente, nós estamos falando de pessoas que por sua natureza não foram regeneradas pelo Senhor. São pessoas que ainda não creram em Cristo, que ainda estão sob a situação de pecados. E é uma situação em que nós podemos nos encontrar quando nós rejeitamos a Cristo. Quando nós rejeitamos a Cristo, nós se juntamos a esse ajuntamento de inutilidade e nós estamos sujeitos a todo tipo de perversidade. Se não for a graça do Senhor na nossa vida, nós nos tornamos como um desses homens que nós estamos descrevendo aqui. No versículo 15, Paulo vai dizer que agora os seus pés são velozes em derramar sangue. Uma vez que Paulo falou da nossa condição humana sem Deus e também do nosso discurso pecaminoso, ou seja, do discurso pecaminoso daquele que não foi regenerado pelo Senhor, Paulo vai deixar claro que essas pessoas também têm ações pecaminosas. É algo que não fica apenas no discurso, apenas na inércia de não fazer nada. É algo que vai além, é algo que traz ações reais na vida de outras pessoas. Nada mais claro do que nós olharmos para a história da humanidade e nós olharmos quanta maldade nós vemos. Quantas pessoas que mataram milhões por apenas desumanidade, por apenas odiar e não valorizar o seu semelhante. E aí nós vamos longe na história para ver pessoas assim. Muitos se comportaram dessa maneira. Nós vamos ver, como nós falamos em Gênesis 4 já, essa situação. Caim matando Abel, Lameque matando alguém com uma proporção completamente surreal, por causa da condição humana. Nós vemos o ser humano se comportando dessa maneira. E Paulo vai dizer que o homem, ele é rápido, veloz em derramar sangue. O homem não pensa muito sobre as consequências de derramar o sangue. O homem vai. O homem não está muito preocupado com o que vai acontecer. O homem, ele é veloz para derramar o sangue. E a única coisa que impede o homem de derramar mais sangue é a graça comum que Deus aplica a todos. Se não for essa graça do Senhor, o homem entra num modo de destruição que se acaba por si mesmo. Tanto que em Apocalipse capítulo 6, versículo 3, quando o segundo selo é aberto e um cavalo vermelho sai, e é dado um poder a esse cavalo de tirar a paz da humanidade e fazer com que os homens se matem a si mesmos. Ou seja, há uma graça implícito aqui, que uma graça é retirada da humanidade e esse cavaleiro, ele sai, esse cavalo vermelho sai com a capacidade de fazer com que os homens se matem entre si. A humanidade não precisa de alguém externo para se destruir. Nesse ajuntamento em que se encontram, eles por si mesmos se destroem. Eles são velozes em derramar sangue. Eles são rápidos para fazer a maldade. Paulo está dizendo que o homem no seu estado natural, no seu estado de nascimento, na sua vida não regenerada pelo Senhor, ele vai praticar a maldade. Ele não pensa duas vezes em praticar o mal. Ele é rápido em praticar o mal. E aí nós vemos no dia de hoje o quão rápido uma guerra se espalha. O quão rápido eles fazem uma guerra. Temos 2 ou 3 acontecendo simultaneamente no mundo. E é um estalar de dedos e nós temos uma guerra instaurada. Não demora muito tempo. No versículo 16 e no versículo 17, Paulo vai dizer: nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Ou seja, no caminho dessas pessoas que não foram regeneradas pelo Senhor, há destruição e miséria. Esse é o caminho dessas pessoas. Após a queda, o mundo é colocado sobre esse estado de destruição da vida, onde nada mais tem valor, onde as pessoas matam apenas por matar, porque alguém feriu, apenas por inveja. As pessoas não dão o valor à vida que Deus havia dado quando cria o ser humano. Um ser humano que foi criado para ser imagem e semelhança, ele agora é
colocado sobre o governo do pecado, e sobre o governo do pecado ele não valoriza a vida, ele desvaloriza aquilo que Deus criou pela sua situação de pecado, porque nos seus caminhos, no caminho dessas pessoas, há apenas destruição, há apenas miséria nesse caminho. Às vezes nós achamos que a culpa das misérias é de governantes, é de algum outro político, ou sei lá, é de direita, é de esquerda, mas a real situação é que o homem, por natureza, ele é mau. Por causa da queda, o homem tem como natureza uma vida pecaminosa, ele está nesse ajuntamento de inutilidade, e nesse ajuntamento nada mais tem razão de ser. O homem mata, o homem destrói, porque nada tem valor mais para esse homem, ele não consegue ver Deus agindo na sua criação. No versículo 17, nós vemos que Paulo vai deixar claro o porquê no caminho dessas pessoas acontece tanta maldade. Paulo vai dizer, é porque eles não conhecem o caminho da paz. Tudo é motivo de guerra, tudo é motivo de destruição. E essas guerras de hoje, nós vemos isso muito evidentemente. Por coisas fúteis eles estão brigando. E eles brigam. E eles matam muitas vidas inocentes. E numa escala menor, nós podemos ver isso acontecendo dentro de igrejas, que são pessoas se destruindo, pessoas que não buscam paz, não buscam tranquilidade, não buscam reconciliação, são pessoas que buscam apenas a briga, apenas o conflito. É um reflexo da natureza caída. E por mais que doa nós reconhecer isso, mas são um reflexo de pessoas ímpias. É um reflexo de pessoas que não foram regeneradas pelo Senhor. E às vezes é difícil de nós reconhecer essa situação. E às vezes nós precisamos olhar para dentro de nós e ver em nós também essa situação. Mas aí dói. Aí exige de nós dobrar o joelho e dizer, Senhor, me perdoa, porque eu estou me colocando como um ímpio. Eu estou me tornando esse inútil na tua presença. Esse justo, essa pessoa que não é justa, essa pessoa que não está buscando o bem. Eu quero buscar o caminho da paz, o caminho do Senhor. Mas às vezes dói, nós temos que reconhecer, tem que haver dentro de nós um reconhecimento de quem nós somos. E aí o homem caído, o homem ímpio, ele prefere seguir o seu caminho. Que é o que nós lemos em Isaías 53. Ele prefere seguir o seu caminho. Ele vai seguir o seu caminho de perdição, o seu caminho que não conhece a paz, e aí nós vemos a situação desse homem. Ele se torna um ajuntamento de coisas inúteis. A paz, em Gálatas 5:22, ela é parte do fruto do Espírito. A paz, ela é algo que vem pelo Espírito. Não é algo que o homem consegue produzir com acordos de paz. Nós vemos na história quantos acordos de paz são rompidos. Porque ao mesmo tempo que o homem ele fala sobre acordos de paz por causa da sua força, da sua arrogância, ao mesmo tempo esse homem tem a capacidade de mentir. Ele tem a capacidade de enganar, ele tem a capacidade de ter veneno na sua boca e despejar isso aos outros. Tanto que o anticristo, quando vem, ele vem trazendo 3 anos e meio de uma falsa paz. Porque eles falam de paz, eles falam em trazer a paz, mas a paz é falsa, a verdadeira paz se encontra no fruto do Espírito. Se encontra como resultado de uma vida regenerada pelo Espírito Santo. E se a paz não vier como resultado da regeneração pelo Espírito Santo, a paz é falsa. É uma paz que vem de engano. É uma paz que foi criada nesse ajuntamento. Nesse ajuntamento de inutilidade, nós discutirmos paz ali dentro, é algo inútil. Porque as pessoas enganam, as pessoas estão numa situação em que ninguém faz o bem. Ninguém quer buscar o bem. As pessoas querem o mal, as pessoas querem a destruição. As pessoas... É interessante perceber que as pessoas elas não encontram o caminho, elas não conseguem encontrar Deus na criação, elas não conseguem buscar o Senhor, elas não conseguem ver Deus agindo na sua vida, elas não conseguem encontrar o caminho da paz, porque o caminho deles é destruição. Nada disso elas conseguem encontrar. Mas aí quando nós vemos que é para derramar sangue, aí eles são velozes, Paulo está dizendo. Quando é para encontrar um caminho para a destruição, um caminho para a violência, isso o homem caído consegue encontrar. Caminho da paz, caminho da tranquilidade, o caminho para conhecer a Deus, esse caminho ninguém encontra. Mas o caminho da destruição, o caminho de derramar sangue, esse caminho eles encontram. E é por isso que Davi, no Salmo 59, versículo 2, ele vai dizer,
livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Davi reconhece a situação da humanidade, ele vai dizer, Senhor, me livra desses homens sanguinários. Porque se tem uma coisa que o homem vai encontrar, é uma forma de derramar sangue. O homem caído vai encontrar. E de novo, Gênesis 4 está lá. Logo após a queda, o homem já estava matando entre irmãos. E aí Paulo vai concluir no versículo 18 e vai dizer, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui, Paulo citando o Salmo 36, Paulo vai dizer que não há nenhum temor diante dos olhos dessas pessoas. O Salmo 36, eu gostaria de ler os 4 primeiros versículos, vai dizer, Salmo 36, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades. Detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Essa é a situação do homem. O homem não teme a Deus. Diante dos olhos do homem não há temor do Senhor. O homem não olha e reconhece Deus como um ser poderoso que deve ser temido por nós. O homem olha e não vê ninguém à sua frente. Diante dos seus olhos, há apenas o seu caminho. Há apenas o seu caminho, detém-se num caminho que é dele, num caminho que ele quer seguir. Esse caminho que o homem encontra à sua frente é apenas o seu caminho. Ao invés de olhar para frente e ver o caminho do Senhor, o caminho de Deus, o caminho que Deus espera que seja seguido, o homem carnal, o homem caído, ele olha por natureza para o seu próprio caminho e diz, esse é um caminho bom, esse é um caminho que eu quero seguir. E aí Davi vai dizer que no seu leito ele está ali planejando maldades. E tudo aquilo que ele vê que é mal, ele não rejeita, ele abraça. Porque o homem está indo, ele não tem temor do Senhor diante dos seus olhos. À sua frente não há nada que lhe impede. E muitas vezes é isso que nós vemos nas nossas vidas. Nós nos tornamos como ateus práticos. Nós não dizemos que Deus não existe, nós achamos que Deus existe. Mas na prática, o que nós fizemos é levar a nossa vida como se Deus não existisse. Como se nós obedecer ao Senhor não fosse algo tão importante, porque diante dos nossos olhos, quando nós olhamos para frente, nós não vemos o Senhor, nós não conhecemos a Deus. E temer a Deus nada mais é do que nós olharmos e vermos a grandiosidade que Deus é, quão grande Deus é e quão poderoso Deus é, e quão perigoso é nós afrontarmos as suas leis, é nós não cumprirmos as suas leis, e nós temermos esse Deus. E nós olharmos com respeito e com medo de quebrar os seus mandamentos. Mas às vezes nós olhamos para frente como ateus práticos, como se não houvesse ali na frente o dia do juízo, como se não houvesse ali na frente alguém que vai pedir conta da minha vida. E aí nós seguimos a nossa vida, como se nada fosse importante, como se nada fosse relevante para esse Deus, como se eu pudesse seguir a minha vida. E tem um escritor que escreveu uma frase muito famosa, se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, se Deus ele não está à nossa frente, se não há nenhum limite moral para a nossa vida, tudo é permitido. E aí nós vivemos, o que Paulo está dizendo, é que quando nós olhamos, quando esse homem caído olha para frente, ele não tem temor de Deus diante dos seus olhos e, portanto, não tem nenhum limite moral para a sua vida. Não há nada que o limite com o que pode fazer, afinal, Deus não existe, afinal, eu não tenho temor do Senhor, eu não conheço a Deus e, portanto, eu sigo a minha vida. E agora eu faço o que bem entender da minha vida. Essa é a situação do homem caído. É um homem que olha para frente, ele olha adiante dos seus olhos e ele não vê ninguém a quem prestar conta um dia. Mas quando o homem salvo pelo Senhor, um homem regenerado pelo Senhor, ele olha para frente, ele olha lá adiante, ele reconhece um Deus que é todo-poderoso. Ele é um Deus que tem o poder de julgar. Jesus falava, é para temer
Não os homens, mas é para temer aquele que tem o poder de pegar a sua alma e jogar no inferno. Tem algo além. É algo mais perigoso do que apenas esse momento da nossa vida passageira aqui. Tem um momento em que nós teremos que prestar conta diante do Senhor. E é isso que falta para o homem caído. Ele não vê temor ao Senhor, ele não tem esse princípio da sabedoria. Ele não teme a Deus. Diante dos seus olhos há apenas o seu caminho que precisa ser seguido. E, indo para a conclusão, quando nós vemos essa descrição que Paulo faz da humanidade caída sem Deus, nós podemos ser levados a pensar: eu não seria assim, eu não sou assim. Se eu fosse, se eu tivesse nessa situação, eu seria uma pessoa boa, uma pessoa correta. Mas o que Paulo está deixando claro no versículo 22 e 23 de Romanos 3 é que todo mundo é culpado diante de Deus. Todos. Não há ninguém que possa olhar para si e dizer assim: eu não preciso de Jesus e ao mesmo tempo eu posso seguir a minha vida corretamente. Todos carecem da glória de Deus. Todos caíram, todos pecaram, todos foram destituídos da glória do Senhor. O homem que antes era a expressão, era a semelhança, a imagem do Deus Todo-Poderoso, agora ele se torna essa imagem distorcida de Deus. Como o homem vai representar a Deus quando o homem mata? Quando o homem ele tem velocidade em derramar sangue? Quando o homem tem a sua garganta como um sepulcro aberto que apenas sai coisas podres, coisas ruins? Quando a sua mente planeja a maldade, como que esse homem vai ser o reflexo do Deus? Como que esse homem vai representar a Deus e ser imagem e semelhança? Por mais que há um resquício da imagem e semelhança, mas hoje a imagem e semelhança do homem sem Cristo é uma imagem distorcida. Por isso que quando nós nascemos de novo, nós somos considerados nova criatura. É uma criatura que agora morreu para a carne e agora nasceu para o espírito, porque nasceu de novo. As coisas velhas passaram, as coisas que nós fazíamos outrora passaram, agora nós somos nova criatura. E essa nova criatura anda nos padrões que Deus lhe pede. Mas não é pela minha força, não é pela minha capacidade, é pela graça do Senhor que é estendida a mim. É pela graça de Deus que me alcançou um dia. É por essa graça que nós vivemos. É por essa misericórdia do Senhor que nós vivemos. Se não for essa misericórdia, nós estamos perdidos. E aí nós olhamos para essa descrição e nós percebemos o quão perdido nós estávamos. Quão maravilhosa graça precisava nos alcançar para nos tirar dessa situação. E essa é a situação que o mundo se encontra. É dessa situação aqui que Jesus nos convida a, quando nós forem enviados a cumprir a sua comissão de levar o Evangelho, é para essas pessoas aqui que ele nos convida a ir e pregar o Evangelho. Pessoas que estão amontoadas num monte de inutilidade, de pessoas infecciosas do pecado, que passam o pecado facilmente a outras pessoas, mas a essas pessoas que estão doentes, que Jesus nos manda ir, que Jesus nos envia a levar o Evangelho. Porém, quando nós chegarmos a essas pessoas, nós primeiro precisamos mostrar a essas pessoas quão grande misericórdia o Senhor Jesus teve de nós. Quão maravilhosa graça essa que Jesus nos estende para que nós possamos sair dessa situação. Se não for a graça do Senhor, a consequência, o resultado do nosso pecado é a morte. Romanos 6:23, o resultado, o salário do pecado é a morte. Esse é o pagamento que nós merecemos. E nós olhamos para a nossa vida de pecado outrora e nós percebemos o quanto nós merecemos a morte. O quanto nós merecemos seguir nessa situação de pecado. Mas um dia Cristo olhou para nós e teve misericórdia da nossa vida. Ele olhou para nós e nos amou de uma maneira que nós não conseguimos explicar. De uma maneira em que nós não conseguimos expressar muitas vezes. Mas nós apenas aceitamos essa salvação. E nós olhamos para a frente, vendo à frente o Senhor nosso Deus, que nos espera no dia do julgamento. E nós vivemos a nossa vida com temor ao Senhor. Com temor ao Senhor nós temos sabedoria. E a sabedoria vai nos ajudar a evitar essa situação aqui.
Porém, se nós desprezamos o conselho do Senhor e nós seguimos na nossa vida de pecados, nós somos ímpios. Nós estamos sujeitos a toda essa situação de pecado que Paulo está descrevendo. No capítulo 7, versículo 24 de Romanos, quando Paulo olha para essa situação da sua vida, ele olha e vê como que eu vou me libertar dessa situação de pecado, como que eu saio dessa situação. Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí no versículo 25 ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado. Que agora nós temos uma nova lei nos governando, nós temos a lei de Deus agora nos colocando a seguir o que Deus espera da nossa vida. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos libertou. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos tirou dessa situação miserável de inutilidade. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos salvou dessa situação. E muitas vezes nós apresentamos esse evangelho a pessoas, pode alguém se ofender com esse evangelho. Pode alguém dizer: não, mas eu não sou assim, eu sou diferente. Eu não quero esse evangelho tão pesado. Mas esse é o evangelho. É uma boa nova. É uma boa nova que chega a um homem que estava perdido em seus pecados, que estava derrotado na sua vida espiritual. Mas chega agora o evangelho do Senhor e o salva dessa situação. Porém, nós precisamos também lembrar que quando o homem ele não faz nada contra a sua vida, não age para crer em Jesus Cristo, ele também já está condenado. Porque essa é a situação natural do homem, é a natureza do homem. Efésios 2, capítulo 3, vai dizer que nós éramos, por natureza, filhos da ira do Senhor. Essa é a nossa situação natural. Por natureza, somos filhos da ira. E, portanto, quem não crê em Jesus, quem não aceita Jesus, ele já está condenado. Que é o que Jesus fala em João 3,18. Ele vai dizer: aquele que não crê, ele já está condenado. Não precisa fazer mais nada. É apenas seguir a sua vida, é apenas seguir o seu caminho, que a condenação lhe espera ali na frente. Vai chegar o dia de prestar conta diante do Senhor. Vai chegar o dia em que seremos chamados a verificarmos se a nossa vida ela foi uma vida que se viveu pela graça do Senhor ou foi uma vida que se viveu pelo nosso próprio caminho, pelo nosso próprio deleite carnal, pelos nossos próprios desejos. E é esse dia que nós esperamos estar firmes na presença do Senhor, crendo que Jesus Cristo é quem nos salva, é quem nos liberta dessa situação, que se não for a fé em Jesus, não há salvação, não há obras que nos tirem dessa situação, não há eu mesmo que consiga me tirar, não há outra pessoa que consegue me ajudar, a não ser Jesus, que pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado. Convido os irmãos a se colocarmos de pé para estarmos orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela tua misericórdia, pela paz, pela saúde, pelo Senhor ter nos permitido chegar até aqui na tua presença. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós não reconhecemos a nossa situação real, pelas vezes que nós falhamos em reconhecer quem nós somos, Senhor, pelas vezes que nós agimos como ímpios, pelas vezes que nós agimos como pessoas que estão fora do teu evangelho. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância de achar que nós somos alguma coisa, que nós estamos alguma coisa de nós mesmos. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pelo Senhor ter nos libertado e nos tirado dessa situação de pecado e ter nos dado mais uma chance, Senhor, de estarmos na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a nós nos agarrarmos mais à tua graça, à tua misericórdia e que nós possamos transmitir isso a outras pessoas. Que nós possamos trazer outras pessoas a ouvir o teu evangelho, a ouvir a tua palavra, Senhor, e que essas pessoas sejam transformadas e resgatadas dessa vida de pecado. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, nós precisamos da tua graça dia após dia. Continua conosco, nos dê a tua força, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.